E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Meu nome é Paulo Moreira e a gente vai continuar estudando aqui sobre eletrização de corpos. Basicamente, existem três tipos de eletrização. A eletrização chamada por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Como que é a eletrização por atrito? Então, digamos que eu pego aqui uma barra de vidro e eu friccione ela contra um tecido. Aqui na mesa eu tenho pequenos pedacinhos de papéis e quando eu aproximo dos pedacinhos de papéis, os pedacinhos são atraídos pela barra de vidro. Um outro exemplo é com um canudinho de plástico. Também atrito ele contra o tecido e aproximo ele dos pedacinhos de papel e há atração entre os pequenos pedacinhos de papel com o canudinho. Esse é o processo chamado eletrização por atrito. Então, como eu consigo distinguir um material de outro? Por exemplo, o vidro, se nós formos consultar uma tabela chamada tabela tribolométrica, o vidro ele vai ter carga positiva. Então, quando eu fricciono o vidro contra o tecido, a carga que vai ser formada no vidro será carga positiva e a carga formada no tecido será carga negativa. Consultando a tabela tribolométrica, eu olho lá, por exemplo, o plástico, quando ele é atritado contra o tecido, ele forma carga negativa. Aí, nesse caso, ele formou carga negativa, então significa que o tecido tem carga positiva. Então, pela tabela tribolométrica, eu consigo dizer quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Mas não precisa ficar preocupado com isso, porque se for cair em alguma questão da prova e você ficar em dúvida, com certeza será colocada a tabela tribolométrica para você distinguir que material que ele vai ser positivo ou negativo, tá? O próximo processo de eletrização é chamado eletrização por contato. Então vamos dizer que eu coloque carga aqui nessa barra de vidro, eu aproximo dessa barra que inicialmente ela não tem carga nenhuma, encosto uma barra na outra, então aí eu estou passando as cargas que tem nessa barra de vidro para o canudinho aqui de plástico. Então passando do vidro para o plástico eu tenho o chamado eletrização por contato. Mas e aí, como que ficam os sinais da eletrização por contato? Na eletrização por contato, tanto a barra de vidro quanto o canudinho, depois deles terem feito o contato, eles terão cargas de sinais iguais, ou seja, se for positiva, que no caso é do vidro, vai passar carga positiva para o canudinho de plástico. Então, mas e a quantidade de carga? Como que vai ficar? Digamos que na barra de vidro, inicialmente eu tinha 8 cargas e no canudinho não tenho carga nenhuma. Ao encostar um canudinho na barra, ambos terão 8 cargas e separando os dois, a barra ficará com a metade das cargas, isso é 4 cargas, e o canudinho vai ficar com 4 cargas. Então a quantidade de cargas ela vai ser dividida igualmente para os dois, mas com sinais iguais, sempre com sinais iguais. Ao contrário da eletrização por atrito, onde um corpo fica positivo e outro corpo fica negativo. E por último existe o que é chamado de eletrização por indução. Na eletrização por indução, tomando como mesmo exemplo o bastão de vidro, eu coloco carga no bastão de vidro, então por exemplo aqui tem carga positiva, e no canudinho aqui vão começar a aparecer cargas de sinais contrários ao sinal positivo, porque durante o processo de eletrização existe a atração entre a carga positiva e negativa. Se a barra de vidro está positiva, o canudinho vai começar a aparecer cargas negativas na extremidade do corpo. Mas de onde surgiram essas cargas? Na realidade, elas foram deslocadas de uma parte do canudinho até a extremidade. Então aqui, sem que haja contato de um corpo para o outro, eu tenho carga negativa no canudinho, nessa extremidade, e carga positiva sobrando do outro lado. Então, a eletrização por indução quando não há contato. Então, aí eu tenho formação de cargas opostas no corpo. Então, eu tenho carga negativa e carga positiva. E com o passar do tempo, esse corpo ele vai ficar descarregado, tá? Então, esses são os três tipos de eletrização. Só recapitulando. Eletrização por atrito, os corpos ficam com sinais de cargas diferentes, um positivo e um negativo. Na eletrização por contato, os corpos vão ficar com a mesma quantidade de cargas, repartida meio a meio para cada um e com cargas iguais. E na eletrização por indução, haverá a formação de cargas opostas no corpo. Então, vão formar carga negativa de um lado e carga positiva do outro.
Se essa explicação ficou clara para você, não deixe de dar um joinha, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.